Oi pessoal, tudo bem? Beleza? Queria falar um pouco aqui a história dos meus personagens, né? Aproveitar que eu estou fazendo esse desenho aqui e queria fazer um resumo, né? Sobre eles, falando sobre eles. Eu vou começar pelo Universal, que é o primeiro de todos, o Rubens Universal. E ele era apenas um humano, né? Um humano normal, não tinha poderes, não tinha nada. E a terra dele foi invadida, né? Por anjos, por demônios. De repente começou a aparecer vários portais no ano de 2012. E aí aconteceu o apocalipse, começou a invadir anjos, demônios, uma guerra terrível. E esses seres poderosíssimos, né, lutando, jogando carro pra lá, destruindo prédios. E o Rubens, ele era apenas um humano, não tinha nenhum poder. E o que aconteceu foi que entra o próximo personagem importante nessa história, que no caso é o Kuruno. Kuruno é um demônio extremamente antigo, que foi selado, e ele tá meio que preso, né? E aí ele cria tipo uma ilusão assim pra fazer o Universal, né, o Rubens Universal se associar a ele, fazer um pacto, os dois fazerem um pacto. Então o Kuruno cria uma ilusão, ele cria uma mansão, uma casa assim ornamentada, e o Universal ele tá ferido, né, o Rubens ele não tem poderes, ele tá muito machucado, né, na guerra, por causa da guerra dos anjos lutando, ele acabou se machucando. Então basicamente o que acontece é que o Kuruno vai oferecer poder ao Universal. Em troca, o Universal vai dar a alma dele para o Kuruno, ou seja, eles vão viver no mesmo corpo. Vai ser uma troca, né? E aí o Universal aceita, né? Eles fazem um pacto, e aí basicamente o que acontece depois disso é que o Universal e o Kuruno, eles começam a... Como é que eu posso dizer? Eles começam a dividir o corpo, e isso nos leva ao próximo segmento. Fazendo um resumo, o Kuruno ele vai dividir a alma do Universal em duas partes, né? Que a história é longa. Ele divide a alma do Universal em uma parte da história, e aí vem os próximos personagens que vão ser o Luz e o Sombra. Vamos começar pelo Sombra. A história vai passar direto para o Sombra. Aí a gente vai ver o Sombra na infância, ele vai ser apenas um escravo, ele vai apanhar muito, vai sofrer, a vida dele vai ser uma merda. E aí a gente vai passar para a fase dele, né, que ele vai ser um escravo, vai apanhar e vai despertar os poderes dele, porque ele ainda ele é a reencarnação do Kuruno, né, ainda, do Kuruno e do Rubens. Então ele ainda tem esse poder dentro dele. Então esse Sombra, ele vai basicamente despertar esse poder dele, e o que vai acontecer é que ele vai ter o Kuruno dentro dele aprisionado. O plano do Kuruno era separar a alma do Rubens Universal em duas partes, porque assim ele iria ficar com uma parte para ele e a outra seria do Universal. Isso meio que funcionou, só que, tipo assim, o Kuruno, ele renasceu no corpo do Universal. Tipo, ele não ganhou um corpo para ele controlar. Basicamente, ele renasceu preso ainda dentro do corpo, só que na versão maligna, né? Na versão do Sombra, que é um lado bom e um lado ruim. Então o Kuruno ficou preso, a gente vai ver o Kuruno e o Sombra, sabe, apresentando o Sombra um escravo. E aí o Kuruno várias vezes tenta tomar controle da alma do Sombra, tenta controlar, assumir o poder dela, mas ele não consegue, ele fica muito puto. Isso faz ele odiar o Sombra. E aí, basicamente, quando o Sombra desperta os poderes dele, né, pela primeira vez, o Kuruno assume o controle do corpo, né, porque o Sombra fica descontrolado, então o Kuruno passa a controlar o corpo. Só que o Kuruno começa a matar todo mundo, ele tem um instinto de sangue assassino, ele começa a matar geral. E uma dessas pessoas que ele mata é a mãe do Sombra, ele acaba matando a mãe do Sombra. E basicamente o que aconteceu ali foi que o Sombra, né, o Kuruno controlando o corpo do Sombra, acabou matando a própria mãe, o Sombra matou a própria mãe. E aí nessa hora ele desperta, né, do poder do Sombra, ele passa a controlar o poder. E aí o Sombra promete que ele nunca mais vai deixar o Kuruno assumir controle do corpo dele. Mas ainda assim o Kuruno fica perturbando o Sombra, ele não deixa o Sombra nunca consegue dormir, ele começa a ter pesadelos. Isso deixa o personagem bem perturbado. E basicamente o que acontece é que o Sombra ele começa a ter uma paranoia de que, tipo, se ele achar o Luz, né, que ele sabe que a alma foi dividida em duas partes, o Kuruno fala a ele começa a ter a paranoia de que se ele achar o Luz, ele vai se ver livre dessa situação, porque o Luz, né, no caso, é o outro lado da alma. Então aí o Kuruno vai conseguir de novo juntar as duas almas, ou pelo menos vai devorar a alma do Luz e ele vai ficar mais poderoso. E aí ele vai... Porque o Sombra, ele é um personagem assim... Como é que eu posso dizer? Ele é ruim, ele é infeliz, ele sofre muito na história. O único papel dele é ser o lado ruim da alma. Então ele não tem chance de ser feliz. Então ele quer que isso mude, ele quer ser uma pessoa normal. Ele quer ser tipo os heróis. Então ele tá nessa busca de achar o Luz pra, né, roubar a alma do Luz e ele tentar assumir o controle da alma. Isso ele tá sendo, no caso, manipulado pelo Kuruno, né, que tá no corpo dele ali. O Kuruno não pode fazer, então ele fica manipulando. Então basicamente o que acontece é que o Sombra, ele, com esses pesadelos, ele vai até um planeta que é o planeta Terra desse universo, a Terra desse universo. E ele encontra o Luz, né, ele acha o Luz lá. E o Luz está vivendo na Terra como um super-herói, ele tem
ele era... Tem uma história toda por trás do Luz que vai ser explicada lá na frente. Mas quando ele chega lá, ele é um herói bem conhecido. E ele tem uma esposa, né, que no caso é a Max. E aí o Luz e a Max, eles estão vivendo em paz pelo planeta, sendo, sabe, tratam eles bem e tudo. E aí o Kuruno chega, o Sombra chega, quer dizer, o Sombra já tem uma nave espacial, ele tem uma frota. Ele chega e ele começa a matar todo mundo, tipo, matar os humanos, e aí ele captura a esposa do Luz, e ele captura o Luz também, e leva o Luz pro planeta do Sombra, né, onde o Luz vai ser torturado, muito torturado, e o Sombra vai ficar com a Max, a esposa do Luz, e o Sombra vai começar, tipo, abusar da Max. É uma parte muito complicada essa parte da história, porque o Sombra é um vilão mesmo, galera, ele é um vilão. E aí, basicamente, o que vai acontecer é que o Luz, enquanto ele está sendo torturado, a gente vai ver o passado dele, ele vai lembrar do passado dele, a gente vai ver que ele era uma criança, que ele foi, a cidade dele foi destruída por uma guerra, né? Foi destruída por bombas, tudo foi destruído, os pais dele morreram, e aí ele foi pego pelo próprio exército que destruiu a cidade dele, e foi criado para ser um soldado. E aí o Luz se torna um soldado muito poderoso, e ele cresce, né? E isso é muito bom, galera, essa parte do Luz, porque ele se torna um soldado muito perigoso, ele começa a matar muita gente, ele é cego pelo exército, o exército manipula ele, e ele, basicamente ele surta, ele vira um surtado, um violento. E isso é importante porque ele segue as regras do exército, ele mata muita gente, ele é muito brutal. Mas chega um ponto na história que o exército dá a ordem de ele eliminar pessoas que estão em uma cidade civis. E isso envolve crianças, tipo, tinham crianças na cidade que ele tinha que matar. E o próprio Luz, ele desperta desse ódio dele, dessa adrenalina dele, quando ele vê uma criança na frente dele e ele não consegue matar aquela criança. Ele tá com a equipe dele, os caras estão lá e aí vai um amigo dele, né, um aliado dele, e bota a arma na cabeça da criança assim, vai matar, e o Luz não deixa, ele se volta contra a própria equipe dele. E esse é o momento onde a alma do Luz, tipo, ela é revelada, tipo, o lado bom da alma dele, ele meio que desperta as habilidades dele. E aí ele enfrenta o próprio esquadrão dele, tem toda uma história por trás disso, ele fica contra os superiores dele, rola muita coisa. E, enfim, ele fica muito poderoso e vira um super-herói naquele planeta, né? Ele passa a ajudar os oprimidos e tal. E é isso a história do Luz. A gente vê, né, o flashback dele enquanto ele está sendo torturado. E ele sai dessa tortura e vai até o Sombra, né? E aí rola a batalha. E um resumo geral que acontece é que o Luz e o Sombra vão se enfrentar e... O Luz ele vai acabar vencendo, né? E o Kuruno vai acabar despertando do corpo. E assim a gente vai ter uma chance de ver a história do Kuruno também, porque o Kuruno vai despertar, vai controlar o corpo do Sombra. E aí o Kuruno vai começar a manipular o Luz. E o Luz é muito manipulável, porque ele é um cara muito inocente, bonzinho. E ele começa a ser levado pela conversa fiada do Kuruno, né? Que é um demônio muito antigo, inteligente, astuto. E aí o Kuruno manipula muito bem o Luz. E aí o Kuruno consegue colocar a mão dele nas ampulhetas do tempo, sabe? A ampulheta do tempo é um ornamento dos elfos, que o Kuruno consegue, junto com Luz, ele consegue colocar as mãos nesse ornamento, ele começa a manipular o espaço-tempo, ele começa a viajar pelo espaço e pelo tempo, entre universos. Então o Kuruno ele já é um demônio perigoso. Ele tá querendo um corpo, ele consegue, na verdade, com a ajuda do Luz, um corpo para ele mesmo, ele sai do corpo do Sombra, e basicamente é isso, ele manipula a situação até ele conseguir botar as mãos nessa ampulheta do tempo. E o que essa ampulheta faz é muito interessante, porque assim que ele bota as mãos nela, ele vira as costas pro Luz, tá ligado? Ele vira as costas e manda o Luz, sabe? Acabou, Luz, eu já te manipulei. E aí ele começa a usar essa ampulheta para viajar no espaço-tempo, isso cria uma grande bagunça, e os elfos capturam o Luz e o Sombra também, e aí começam a usar o Luz e o Sombra para tentar capturar o Kuruno. E isso cria um leque, né, de novos personagens, porque vai vir a versão alternativa. Primeiro que vai vir vai ser a versão alternativa do Luz e do Sombra. No caso, o Kuruno vai encontrar uma versão de outro universo do Luz e do Sombra, que são o Luz é mal e o Sombra é bom, tá ligado? E aí isso é muito interessante nessa saga, eles lutam e além disso vai ser apresentado mais personagens que a gente vai chegar aos vilões principais, né, resumindo, que no caso vai ser o Bureal e o Tien, né, que são dois vilões muito importantes. O Bureal primeiro, porque o Bureal é uma versão mais realista do Rubens, né, de outro universo, que ele vivia, não tão realista assim, ele vivia em naves, né, viajando pelo universo e coletando, ele era um pesquisador, ele tinha uma família, uma esposa, tinha 3 filhos, o nome dele é Rubens Bureal, de outro universo, só que ele pousou em uma nave chamada nave, né, uma nave não, ele pousou a nave dele em um planeta, ficou atolado na verdade, ela caiu lá e ficou presa, o planeta Bureal. Ficou ele e a família dele preso. E aí o Bureal, né, ele perdeu a família, foi todo mundo morto nesse planeta.
E o Burial sobreviveu, né? E aí, resumindo, o Burial ficou muito forte, né? Nesse planeta, ele começou a procurar a família dele, mas não se sabe bem o que aconteceu realmente com a família dele. O que se sabe é que ele ficou tão poderoso nesse planeta que ele conseguiu acessar o núcleo do planeta. No caso, o núcleo é o local onde tem a alma do planeta, onde tem toda a força daquele planeta, a vida dele. E ele conseguiu acessar esse núcleo, né? Com força bruta, ficando mais poderoso ali e passando a subjugar os nativos. E o que acontece é que quando ele chega nesse núcleo, ele começa a... O que eu posso fazer? Ele devora a alma desse planeta, ele devora aquela energia toda daquele núcleo para dentro do corpo dele. Só que quando isso acontece, ao invés do Rubens Burial devorar a alma do planeta, o que aconteceu realmente foi que a alma do planeta devorou o Rubens. A alma passou a habitar o corpo dele. Então o planeta passou a habitar o corpo dele. Ao invés de ele ficar poderoso usando a alma do planeta, o planeta passou a usar o corpo dele para se expressar, ganhou vida. Então o Burial passou a esquecer a família dele, esqueceu tudo, o Burial morreu. E passou a se tornar... No caso, o Rubens morreu e nasceu o Burial. O Burial, no caso, é o planeta. Então o Rubens ele se tornou o Burial. E aí rola essa fase do Burial, porque esse planeta, ele basicamente ele só quer poder, ele basicamente não tem emoções, ele é como se fosse um robô, literalmente ele não esboça sorriso, ele não faz nada. O rosto dele praticamente na história o tempo todo, essa expressão aqui, sabe? Essa expressão aqui que eu tô fazendo aqui, essa é a expressão dele, tipo, de quem tá entediado, ou então de quem não tá, tipo, ele não esboça emoções, ele é como se fosse um robô. E o Burial é muito importante porque ele é muito inteligente, ele representa, tipo, a única coisa que ele quer é mais poder. E aí a gente passa para a saga do Tien, né? No Tien é a próxima peça, né? Que o Kuruno e o Burial acabaram se aliando, que são dois vilões aí já. E isso tudo enquanto o Luz e o Sombra tá tentando capturar eles dois, né? O Luz e o Sombra tentam capturar primeiro o Kuruno e depois o Burial. E aí o Luz e o Sombra estão recebendo auxílio dos Elfos, que são outra raça muito poderosa. E aí a gente chega nessa parte onde eles tentam... É isso, galera. Eles tentam... o Kuruno e o Burial, que são os vilões principais, o Kuruno, utilizando a ampulheta do tempo, ele viaja em outro universo e ele encontra uma versão alternativa, né? Outra versão alternativa desse personagem do Rubens, que no caso vai ser o Tien, já ficando mais distante, né, do original e ficando mais distante, tipo, cada vez que ele vai viajando, vai mudando muita coisa. Ele vai para uma versão muito distante da realidade original que ele tá. E essa versão desse personagem, o Tien, ele é um nativo americano, ele vivia tipo um índio. E ele é pacífico, a tribo dele. Só que o Tien, o tempo todo na história, ele vai estar sendo atacado pelas pessoas da civilização que invade a tribo dele, mata a família, mata todo mundo, né, e rouba os recursos, né, e ainda faz coisas horríveis, transforma os índios em prisioneiros de guerra. E aí o Tien vai viver a vida dele toda vendo isso, os pais deles vão morrer, os pais dele, a mãe, e ele vai se tornar o cabeça, o líder da tribo dele. E ele vai conseguir criar uma tribo bem bacana, tipo, saudável, ele vai conseguir sobreviver a muita coisa, mas uma coisa vai acontecer, né, que a tribo dele, como as outras das ancestrais dele, vai ser invadida e todo mundo vai morrer, vai ser morto. Só que dessa vez o próprio Tien também vai ser morto, vai ser empalado vivo. Só que dessa vez a alma das pessoas que foram mortas nessa vila vão começar a ir para o corpo do Tien. Ao invés de elas serem tipo dissipadas, elas começam a ir para o corpo dele. E como se as próprias almas estivessem elegendo ele como... Eu não sei, elas foram para ele porque ele já era o líder. E você imagina uma vila gigantesca de pessoas, sabe? De nativo-americanos. E a alma de todas aquelas pessoas indo para o mesmo corpo, assim. Foi isso que aconteceu. E o Tien, ele fica muito poderoso. E o poder dele é um dos melhores, porque ele é um dos mais fortes. O Tien, eu tenho que ser honesto, eu inspirei ele no Broly, do Dragon Ball Z. E o poder dele é de fúria, de ódio. Ele grita e luta. Basicamente, ele é como se ele fosse um incrível Hulk. Ele só faz gritar e lutar. Ele, cada vez, quanto mais ele tá com raiva, mais ele fica forte. E isso é uma peça muito importante, porque o Tien sozinho, ele é o espírito da fúria, ele representa a raiva, ele é um berserker. Ele só quer matar e destruir. Mas quando o Burial e o Kuruno botam as mãos no Tien, eles transformam o Tien em uma arma, porque o Burial, ele consegue absorver o corpo do Tien, tá ligado? Usando o poder dele, e consegue se fundir com o Tien, formar tipo uma fusão. E aí o que a gente vai ter é uma fusão do Tien com o Burial, que vai ser os dois personagens poderosos. Ou seja, vamos ter o espírito de fúria, poder, força bruta do Tien
comparado com o intelecto do Boreal, do planeta sem emoções, o planeta psicopata robô. Inclusive, a primeira coisa que o Boreal faz é trair o Kuruno. Ele trai o Kuruno e, tipo, meio que mata ele e devora a alma dele, sabe? Do Kuruno, quando ele absorve esses poderes. E ele vai atrás dos heróis, ele começa a querer mais poder e destruir mais mundos. Basicamente, ele só quer mais poder e quer destruir e quer devorar tudo pra ele. Ele é um planeta cuzão, sei lá. Então o que acontece é isso, galera. Aí o vilão final provavelmente vai ser o Boreal nessa fusão dele. E o Boreal vai ser derrotado, cara. Ele vai ser derrotado. Mas uma coisa muito importante que vai acontecer, ele não vai ser morto. O Boreal ele não vai ser morto, ele só vai ser derrotado. E quando ele é derrotado, a fusão é desfeita. E aí o Tien, ele passa a ser aliado, né? Ele muda totalmente, a personalidade dele fica mais inteligente. Agora o Boreal, ele vai ficar vivo, ele não vai ser morto. E ele continua sendo o vilão, porque ele vai... ele ainda é o planeta, ainda é aquele planeta. E ele vai tentar se vingar dos heróis, dos nossos personagens. E basicamente o que ele vai fazer, ele vai continuar, né, usando a ampulheta do tempo para viajar, para continuar fugindo dos elfos. E ele vai chegar até uma realidade onde ele vai conhecer uma versão alternativa do Luz, o Caçador de Recompensas. Essa versão alternativa ele vai contratar, né? E essa versão alternativa do Luz, ela é muito poderosa, porque o Luz, ele é um dos personagens mais poderosos, já que ele representa a bondade, ele é praticamente um mocinho. E aí essa versão alternativa do Luz, ela é muito poderosa, é como se fosse uma cópia do Luz, tipo, não tem a mesma aparência, tem uma história, o nome dele é Ed, de outra realidade, e ele é um caçador de recompensas. E é ridículo, cara, como esse personagem Ed, ele é apelado, ele é roubado, porque ele é um cara que ele, tipo, a história dele é que ele foi treinado pelo pai dele desde criança, pra ser um soldado, sabe? Ele foi treinado desde criança, porque o pai dele era um soldado militar que foi expulso do exército, e aí o pai treinava os filhos para serem lutadores, para serem soldados também. Só que o pai dele colocava os filhos em lutas clandestinas. Desde criança ele lutava mesmo para matar, e os irmãos dele, a maioria morreu. Então ele sobreviveu, ele se tornou muito poderoso, e quando ele fez 17 anos ele matou, né? O Ed matou o próprio pai, e ele passou a ser um caçador de recompensas. E o Ed é descrito como um cara muito poderoso, ele tem uma história própria também dele, que eu não vou falar agora que vai ficar grande, mas ele é muito poderoso, e o que torna ele mais poderoso é que o poder dele, ele é contido, ou seja, ele na forma original dele, ele é humano, ele é bem legal, ele é bem atraente também, ele é um personagem muito bacana, mas a forma dele transformada, quando ele se transforma, o poder dele é muito contido, ele simplesmente não controla, tipo, o poder que ele tem, porque é muito grande, ele é muito poderoso. Então ele passa a viver contendo o poder dele. Ele só libera o poder dele na batalha, onde ele vira um demônio da destruição, podendo levar a realidade à ruína. Ele pode destruir, porque esses personagens muito poderosos nesse universo, eles têm acesso tipo à terceira dimensão, à quarta dimensão. Então o poder deles é capaz de quebrar o espaço, o tempo, a realidade, é capaz de quebrar realidades, universos. Então é isso que acontece, vai ter a luta final entre o Kuruno e esse vilão que vai ser o Ed, que vai ser... Eu sei que esse negócio de ficar viajando pra realidade é muito chato, cara, mas é uma coisa que funciona, sabe? E que explica bem a história. Então é isso que acontece. O Boreal vai ser o último vilão que vai sobrar e ele vai, né, contratar o Ed, o caçador de recompensas. Ele vai fazer uma oferta que o Ed não pode recusar. E aí o Ed vai se lutar contra a luz, vai ser o Ed contra a luz. E você vê que ambos representam a bondade e a força do bem. Mas a batalha é legal porque o Ed, quando ele perde o controle, você vê a diferença dele pro Luz. O Luz ele tem um poder mais consciente, ele controla o poder, as habilidades. Mas o Ed, ele é mais como se fosse automático. Ele tem uma outra personalidade dentro dele que é representada puramente pelo poder dele. E essa personalidade, ela é como se fosse um demônio, ela quer destruir tudo, ela quer lutar. Então é algo que ele fica contendo o tempo todo. Então é isso. A última luta vai ser do Ed, né? A transformação dele. O Ed também é bem legal, ele tem uma transformação muito legal e diferente, porque a pele dele fica como se fosse de ouro, como se fosse dourado, sabe? Feito de ouro, o cabelo dele preto, dá um contraste bem legal, o preto com o dourado. E ele é um dos meus favoritos também, porque ele é um vilão, né? Ele acaba se tornando um vilão, porque o Ed, ele na forma original humana dele, ele é herói, ele é bem cativante, você gosta dele, mas uma vez que ele vai soltando o poder dele, ele vai perdendo essa forma original e chega em um ponto que não tem mais volta, que ele se torna um monstro. E aí a única forma que tem é ele ser destruído. E é muito legal essa parte da história que ele é morto. E é isso aí, galera. Isso foi o que eu trouxe, a história aí. E é isso, cara. É muito grande. Eu trabalhei nessa história por muito tempo. Resumindo assim, parece que é qualquer coisa. Mas se for uma coisa... Se eu tiver a oportunidade de explicar cada capítulo, vai ficar bem melhor. Vai ficar bem mais
com detalhes, com coisas, porque eu tô resumindo aqui geral porque é uma história muito grande, cara. Tem muito personagem, então, mas não é uma coisa que, sabe, acho que daria umas 4 temporadas assim, isso aí. Não sei, umas 4 temporadas assim, uma série, alguma coisa. Mas é isso aí, pessoal. Isso é o que eu tenho pra hoje. Espero que vocês tenham gostado da história. E é isso. 20 minutos já de vídeo, acho que já nem importa mais se vai ficar mais longo. Mas é isso aí, pessoal. Eu só tô fazendo aqui prolongando o vídeo até agora porque eu tô desenhando aqui pra pelo menos deixar a linha junto com... deixar a linha pronta aqui. Aí eu encerro o vídeo. Assim que eu deixar a linha pronta eu encerro os traços. Mas é isso aí, galera. Me digam o que vocês acharam da história. Eu sei que eu falei meio apressado, mas eu tentei resumir e deixar o máximo possível óbvio, né? E tem todos os desenhos dos personagens já aqui guardados nos meus arquivos e nas minhas redes sociais, então é muito fácil você assimilar. Tem os nomes também: Luz, Sombra, Ed, Universal, Kuruno, Boreal. Então é isso, galera. Eu não sei mais o que te dizer. O desenho já está praticamente pronto. Prontinho. E esse aqui é o Rubens Universal. O primeiro, como eu disse, vai começar tudo nele, então ele é o primeiro que eu tô fazendo. Aí eu vou fazer umas tabelas dessas de antes, durante e depois dos personagens para deixar eles prontos. O antes, né, quando eles eram humanos, durante a mudança. Aqui é depois ele já Tenebre, um ser muito poderoso. Isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar. Muito importante você deixar algum tipo de comentário aí. Valeu, galera. Fui.